O eco de Coldheim. Ninguém sabia ao certo por que o hospital de Coldheim foi fechado. Situado no norte da Noruega, entre fiordes isolados e nevascas implacáveis, o antigo sanatório desapareceu dos mapas oficiais na década de 1970. O prédio foi abandonado às pressas. Prontuários ficaram abertos sobre mesas. Bandejas cirúrgicas com instrumentos enferrujando no gelo. E nas paredes havia marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escalar a própria loucura. Dizem que nos últimos dias pacientes começaram a desaparecer, sem deixar rastro. Alguns funcionários também. A história foi abafada. E logo o hospital se tornou apenas mais uma sombra soterrada pela neve. Mas em 2019, um grupo de exploradores urbanos decidiu registrar um documentário sobre locais abandonados e encontrou registros da existência do Coldheim. Fotografias aéreas revelaram a estrutura coberta por vegetação e o que parecia ser uma abertura no teto. Perfeito para imagens dramáticas, disseram. Uma semana depois embarcaram para lá. Eles nunca retornaram. Eu só sei o que aconteceu porque meu irmão estava entre eles. Seu nome era Jonas. E ele me enviou mensagens até o último dia, direto do local. A última dizia apenas: encontrei um corredor. Tem uma maca enferrujada e um buraco no teto. Estamos descendo. Aquilo me consumiu por anos. Busquei as imagens enviadas. Quadros congelados de paredes úmidas, limo cobrindo tudo. E ao fundo, um corredor que parecia se estender para o infinito. Uma escuridão que parecia pulsar. Em 2024, impulsionado por dor e raiva, decidi ir até lá. A construção era um túmulo de concreto. Cada passo no gelo ecoava como um grito abafado. Entrei pela abertura do teto, descendo por cordas, e fui direto até o corredor da foto. A maca ainda estava lá, congelada, parcialmente coberta por neve suja e lama. As paredes estavam vivas com musgo, como se respirassem. E então, escutei sussurros. Não vinham de um ponto específico, pareciam estar ao meu redor. Baixos, como uma oração recitada por bocas cheias de água. Apaguei a lanterna, segurando o fôlego. Foi quando vi, na escuridão do corredor, uma luz fraca acendia e apagava. Algo se movia além da última porta. Um vulto alto de ombros largos. Começou a caminhar em minha direção, mas não emitia som. Apenas os sussurros aumentavam, agora com vozes distintas. Reconheci uma delas. Era Jonas. Por que demorou tanto? Quase vomitei de pavor. Gritei por ele. Corri até o fundo do corredor, gritando seu nome, desesperado. A cada porta que eu abria, havia apenas salas vazias, congeladas, mas as vozes vinham de dentro das paredes. Murmúrios dizendo: fique, fique, fique. A última porta estava trancada. A maçaneta queimava minha mão de tão fria. Arrombei com o ombro. A sala era um antigo necrotério. Várias gavetas metálicas, algumas abertas. No centro, uma mesa cirúrgica com correias soltas. Nas paredes, fotos. Polaroides grudadas com fita adesiva. Eram deles, os exploradores, Jonas. Todos de olhos abertos, expressão neutra, mas havia algo errado. Todos tinham a mesma sombra refletida atrás. Um vulto com um capuz escuro, sem rosto. As luzes piscavam novamente. Atrás de mim, a maca arrastou-se sozinha alguns centímetros. Corri, sem olhar para trás. Mas o som da maca me seguiu, com rangidos irregulares, até a saída. Não lembro como escapei. Só sei que acordei dias depois em uma clínica de emergência na vila mais próxima. Disseram que um pescador me encontrou inconsciente, congelando, a quilômetros do hospital. Desde então tenho sonhado com aquele corredor. O som da maca me persegue mesmo quando estou acordado. Às vezes ouço batidas na porta à noite. 3 toques lentos, como se alguém quisesse me lembrar de algo. Ontem, encontrei uma Polaroid embaixo da minha cama. Era Jonas, com os olhos abertos, e o vulto atrás de mim. A última fatia. Salem, Massachusetts. Inverno de 1992. A Eddie's Pizza and Fun. Era o tipo de pizzaria que você via em comerciais antigos da TV. Letreiro luminoso, música dos anos 80 tocando nas caixas de som, e fliperamas piscando no fundo da sala. À primeira vista, parecia um paraíso infantil, mas havia um cheiro estranho no ar. Algo queimado, metálico, como se alguém tivesse deixado algo morrer no forno. Dylan, um jovem de 16 anos, começou a trabalhar ali nas férias de inverno. Ele precisava juntar dinheiro para sair daquela cidade amaldiçoada. Nada demais, Pensou. só uma pizzaria antiga. Gente estranha, talvez, mas paga bem. O dono, o próprio Ed, era um homem calvo e pálido, sempre de avental, com os olhos fundos e sorriso congelado. No primeiro dia, Dylan reparou numa parte da pizzaria que estava sempre trancada. Uma porta vermelha nos fundos,
com uma placa desbotada escrita: apenas funcionários, área técnica. Ninguém falava sobre aquilo. As crianças que frequentavam o local eram poucas, sempre caladas. Os pais não esperavam. Deixavam-nas ali e sumiam por horas. Algumas crianças pareciam entorpecidas. Uma menina em especial com um laço azul passou horas sentada sozinha, olhando fixamente para uma das máquinas desligadas do fliperama. Você tá bem? Perguntou Dylan. Ela virou o rosto lentamente e sussurrou. A pizza tem gosto de carne. Aquilo o arrepiou. Quando contou a Ed, ele apenas riu. Crianças inventam coisas desde o incêndio. Que incêndio? Ed então se virou, o sorriso sumindo. Acabou o turno, Dylan. Vá para casa. Naquela noite, Dylan pesquisou sobre o lugar. Encontrou um artigo de jornal antigo. Venta. Incêndio em pizzaria. Deixa 6 crianças desaparecidas. Corpo de bombeiros afirma não ter encontrado evidências dos corpos no local. O proprietário Edward Ed Harmon afirma que foi um acidente elétrico. Mas a pizzaria ainda estava lá, operando normalmente. Nos dias seguintes, Dylan começou a ouvir coisas. Risadinhas infantis nos corredores vazios, sons de mastigação atrás das portas. E o cheiro de carne assada cada vez mais forte, mesmo quando os fornos estavam desligados. Na véspera do Natal, Dylan ficou sozinho no fechamento. À meia-noite, a luz piscou. A máquina de fliperama, desligada há anos, ligou sozinha. A tela mostrava uma única frase: deixe-nos sair. Ele se aproximou lentamente. De dentro da máquina, uma mão infantil deformada bateu contra o vidro tentando sair. Ele gritou e recuou, escorregando no chão engordurado. A porta vermelha dos fundos estava entreaberta. Contra todo bom senso, ele entrou. O corredor era úmido, com paredes descascadas e uma luz vermelha pulsante no fundo. Ouviam-se vozes murmurando como crianças brincando ou chorando. Ao final do corredor, uma câmara fria. Dentro, dezenas de brinquedos antigos pendurados no teto, girando como móveis. No chão, restos de roupas infantis e ossos, pequeninos, quebradiços. E no centro da sala, uma bancada metálica manchada de sangue. Um barulho atrás dele. Era Eddie. Curioso demais, Dylan. Sempre tem os pais não voltam. Ninguém sente falta. Mas a fome... a fome nunca acaba. O que são eles? Ed riu. Ingredientes secretos. Dylan correu, mas a porta se fechou sozinha. Da parede brotaram vozes, choros, gritos e, por fim, risadas. Brinquedos começaram a se mover sozinhos, girando com fúria. Uma figura surgiu entre as sombras, a menina do laço azul. Ela apontou para ele com os olhos vazios. Agora você faz parte do cardápio. 3 meses depois, a pizzaria reabriu com nova pintura, novas máquinas, mas o mesmo dono. Um anúncio no jornal dizia: venha experimentar a nova fatia especial da Ed's Pizza and Fun. Sabor único, impossível de esquecer. Os clientes continuavam deixando seus filhos ali. Alguns nunca mais voltavam para buscar. A Sala 11. Durante o verão de 1995, um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar o antigo colégio Saint Adeline, fechado desde 1972, após uma tragédia nunca completamente explicada. Localizado numa colina isolada, cercado por floresta densa e esquecida pelo tempo, o prédio ainda resistia ao colapso, suas janelas cobertas por poeira e teias, e o ar carregado de umidade e cheiro de madeira apodrecida. O grupo era formado por 4 jovens: Lucas, Beatriz, Miguel e Júlia, todos estudantes de cinema e fascinados por locais abandonados e histórias de terror. A ideia era filmar um documentário sobre os lugares malditos da cidade. O Saint Adeline era o mais falado e o mais temido. A escola tinha fama de ser condenada. Diziam que em 1972, durante o último semestre letivo, uma sala inteira desapareceu. Literalmente. Professores, alunos e móveis. Tudo sumiu sem deixar vestígios. Na planta original do prédio constava a Sala 11, no 3º andar. Mas ao subir, ela não existia mais. Entre as salas 10 e 12, havia apenas uma parede de concreto frio. Nenhuma porta, nenhum sinal. Naquela manhã de gravações, o grupo vasculhou os 2 primeiros andares sem grandes surpresas. Mas no 3º andar, ao alcançarem o antigo corredor oeste, algo estranho aconteceu. Lucas, que filmava, percebeu que a câmera mostrava algo que os olhos não viam. Pela lente entre as salas 10 e 12 havia uma porta, trincada com pintura azul descascando. Eles se entreolharam em silêncio. Beatriz se aproximou, passou os dedos sobre a parede e sentiu o contorno de uma maçaneta, invisível a olho nu. Ela empurrou. Com um rangido agudo, a parede se abriu como uma porta podre, revelando um cômodo sufocante. Era a Sala 11.
O ar era denso, quase sólido. Poeira flutuava lentamente, como se o tempo ali se movesse mais devagar. As janelas estavam abertas, mas nenhuma brisa entrava. No chão, papéis queimados, cadernos rasgados e objetos antigos tomavam conta do espaço. O que mais chamava a atenção, no entanto, era o silêncio absoluto. Nem o som das cigarras do lado de fora. Nem o farfalhar das folhas. Nada. Isso é impossível. Sussurrou Júlia. Essa sala foi selada. Ela nem deveria existir. Enquanto exploravam, Miguel encontrou um diário preso sob uma tábua solta. Era de uma aluna chamada Helena, datado de junho de 1972. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, manchadas de algo escuro. Mas uma frase se repetia obsessivamente. Ele está entre nós. Ele não é professor. Ele veste a pele de um homem, mas tem olhos de dentro do armário. Lucas riu nervoso. Devia ser algum tipo de teatro mental, surtos coletivos. Mas Beatriz não respondeu. Estava parada, olhando para a parede do fundo, seus olhos fixos dilatados. Gente, onde está a porta? Todos se viraram. A porta havia desaparecido. A parede agora era sólida, sem frestas. Eles estavam presos. A câmera começou a falhar. A luz piscava, mesmo sem energia elétrica. Um cheiro horrível de ferro e carne queimada invadiu a sala. Júlia caiu de joelhos, vomitando. Miguel começou a bater na parede com força, gritando, mas sem nenhum eco. Do teto começaram a cair fios, pedaços de gesso. E então, do canto mais escuro da sala, algo se moveu. Uma silhueta humanoide, mas disforme. Alta demais. A pele pendia como um tecido frouxo e manchado. Os olhos, negros como buracos, se abriram lentamente. Ele estava lá. O professor. Ninguém conseguiu gritar. O ar havia sumido. A criatura não andava, mas parecia flutuar. Atrás dela, sombras retorcidas se projetavam nas paredes, como se algo mais, algo antigo, estivesse tentando se arrastar para dentro da realidade através daquela fenda. Lucas tentou correr, mas tropeçou. Quando caiu, viu pelo visor da câmera algo impossível. Ele mesmo, mas mais velho, pálido, com os olhos negros, deitado no chão, no mesmo lugar. A imagem piscou, e o sósia desapareceu. Beatriz correu para a janela, mas ela não abria. Tentou quebrar o vidro com a cadeira, mas a cadeira atravessou o espaço como se fosse água. O mundo lá fora parecia falso, como uma pintura. Miguel tentou usar o diário como uma forma de comunicação. Escreveu freneticamente. Estamos presos na sala 11, me chamo Miguel. E jogou o diário por onde achava que havia a porta. O objeto desapareceu no ar. Silêncio. Então a criatura falou. Sua voz não tinha som. Era uma presença na mente. Milhares de vozes. Crianças chorando. Gritos abafados. Um nome, Helena. E então tudo escureceu. 3 meses depois, policiais encontraram as mochilas dos jovens do lado de fora da escola. Nada mais. As câmeras estavam vazias, sem imagens gravadas. Mas, curiosamente, o zelador que fazia a ronda noturna encontrou no saguão da entrada um diário antigo, com páginas recentes escritas à mão. A última frase dizia: se alguém encontrar isso, não abra a sala 11, ela ainda está com fome. A casa na estrada 46. Ana e Caio formavam o casal por trás do canal Exploradores do Medo, famoso por visitar lugares abandonados e registrar tudo com câmeras de alta definição, drones e lanternas potentes. O canal já somava mais de 500 mil inscritos e, após uma pausa de 2 meses, eles decidiram voltar com um vídeo especial. Uma casa isolada no interior do estado, às margens da Estrada 46, um lugar que, segundo lendas locais, havia sido palco de desaparecimentos e cultos estranhos nos anos 60. A casa era de madeira, com as tábuas ressecadas pelo tempo e janelas escuras como olhos vazios. Na frente, um carro antigo e coberto de folhas permanecia encostado, com o capô aberto e mato crescendo no motor. O lugar parecia ter sido esquecido por décadas, mas Ana, sempre atenta, notou um detalhe estranho. As pegadas na terra são recentes. Alguém esteve aqui. Caio ignorou. Deve ser caçador ou algum curioso. Vamos gravar enquanto ainda tem luz. Eles entraram pela porta da frente, que rangeu alto, como se estivesse protestando. O interior estava coberto de poeira, mas havia sinais de vida. Uma xícara quebrada no chão, marcas nas paredes, e um cheiro persistente de madeira úmida misturado com algo mais metálico. Ana ligou a câmera principal. Estamos agora na casa abandonada da Estrada 46. Dizem que esse lugar pertenceu a um casal que desapareceu em 1962. Nunca encontraram os corpos. Enquanto exploravam os cômodos, sons começaram a ecoar pelo andar de cima.
Passos lentos, pesados, acompanhados de rangidos no assoalho. Caio apontou a câmera para o teto. Deve ser um animal, um gambá ou sei lá. Mas o som não parava. Parecia circular pela casa. Até que cessou. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Subiram com cautela pela escada lateral, rangente e coberta de teias. O andar de cima era um sótão com uma única janela virada para a floresta. Ali encontraram uma cadeira de balanço e um espelho grande, encostado na parede. Ao se aproximar, Ana prendeu a respiração. Caio, tem algo aqui. No reflexo, ambos viam algo que não estava na sala. Atrás deles, parado na porta, um homem muito alto, de terno antigo e rosto obscurecido pela sombra. Ao se virarem, não havia ninguém. A cadeira começou a balançar sozinha. A câmera apagou. Caio tentou reiniciar, mas ela só mostrava estática. Do andar de baixo, um barulho seco, como algo sendo arrastado, lentamente. Vamos embora, agora. Disse Ana, tremendo. Correram escada abaixo, mas a porta da frente estava trancada, mesmo que não tivesse tranca. Tentaram a dos fundos, mesma coisa. As janelas pareciam presas por dentro. O ambiente escureceu, como se nuvens densas cobrissem o céu. Mas ao olharem para fora, o carro ainda estava ali, com o farol esquerdo aceso. Isso não estava assim antes. Aquele carro nem tem bateria. Caio gritou. De repente, uma música antiga começou a tocar. Vinha de dentro da casa. Uma vitrola girava sozinha na sala, emitindo uma melodia lenta e distorcida, como se tocasse debaixo d'água. Ana caiu de joelhos, chorando. No espelho do corredor, uma nova imagem. Eles dois, sentados no chão, mas mortos, pálidos e com olhos escuros. Caio ficou apavorado. Isso é montagem? Tem alguém aqui. Quem está fazendo isso? A resposta veio com um sussurro direto no ouvido de Ana, mesmo estando sozinhos no cômodo. Agora é a vez de vocês. As luzes começaram a piscar, e as sombras tomaram formas humanas nas paredes. Uma delas andava em direção a eles, arrastando algo. Parecia o mesmo espelho do sótão. Quando Ana olhou para o chão, viu palavras escritas com o que parecia sangue. Ninguém sai sem deixar algo para trás. Ela levantou com dificuldade, segurando Caio, que agora estava em transe. Seus olhos estavam completamente brancos. Foi então que Ana entendeu. Um de nós não vai sair. Gritando, ela correu para a porta principal. Tocou na maçaneta. E dessa vez ela girou. A porta se abriu com força, batendo na parede externa. Um vento gelado invadiu o ambiente, dispersando as sombras por um instante. Ela olhou para trás e viu Caio parado, sorrindo. Mas não era o sorriso dele. Era largo demais, forçado. Os olhos já não eram dele. Ele balançou a cabeça lentamente, como se dissesse adeus. Ela saiu correndo, tropeçando na grama, até alcançar o carro. A chave deixada no banco ainda estava lá. O motor ligou na primeira tentativa. Ao olhar pelo retrovisor, viu Caio parado na porta da casa, acenando. E atrás dele, dezenas de figuras se formando nas janelas escuras. Ana nunca mais voltou a gravar. O canal foi excluído dias depois. Em entrevista à polícia, disse que Caio sumiu sem deixar rastros e que a casa não existia mais. Eles voltaram ao local, mas encontraram apenas uma clareira. Nenhum vestígio de construção, exceto por uma câmera de vídeo, enterrada sob as folhas, ainda com bateria, e com uma última filmagem, datada de 2 dias depois da suposta visita. A casa de noite, com a porta entreaberta, e alguém filmando de dentro esperando. A sombra no corredor. Durante anos, o Hotel Del Mare permaneceu como uma relíquia esquecida à beira da estrada, cercado por neblina e silêncio. Localizado entre 2 pequenas cidades do interior, o lugar parecia suspenso no tempo. Seus corredores cheiravam a mofo e madeira úmida, e as janelas estavam sempre embaçadas, como se o próprio prédio não quisesse ser visto. Os moradores locais sussurravam histórias sobre o quarto 313, o único que nunca era alugado. Alguns diziam que ele não existia. Outros juravam que uma mulher morreu ali, trancada por semanas, e que seu corpo só foi descoberto depois que os hóspedes começaram a reclamar do cheiro. Mas ninguém confirmava nada oficialmente. O gerente, um velho curvado de olhos vazios, apenas desviava o olhar quando perguntavam. Em uma noite de outubro, Luciano, um fotógrafo de arquitetura abandonada, chegou ao Del Mare em busca de inspiração. Ele havia ouvido as lendas e, movido pela curiosidade mórbida, insistiu em se hospedar lá. O gerente lhe entregou a chave do quarto 312, o último do corredor, ao lado do suposto 313. Enquanto explorava os corredores com sua câmera, Luciano notou algo estranho. Entre o 312 e o 314, havia um espaço maior que o normal. As portas ficavam mais distantes,
Curioso, encostou o ouvido na parede. Nada. Mas quando clicou uma foto, a câmera captou algo. Uma sombra atrás da parede, de costas, imóvel. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Batidas leves vinham da parede ao lado. Às 3 da manhã, coincidência cruel, a televisão ligou sozinha. Tela estática. Um sussurro surgiu, baixo e arrastado. Você viu? Luciano pulou da cama. Desligou a TV, mas ela religou. A tomada havia sido arrancada da parede. Ele viu com os próprios olhos. Saiu do quarto correndo, mas o corredor estava diferente. Tapetes puídos, luzes piscando, portas abertas com quartos vazios e escuros. O número 313 agora estava ali, como se tivesse surgido do nada. Uma porta de madeira antiga com tinta descascando e uma maçaneta de ferro retorcida. Ele não devia, mas girou a maçaneta. Estava destrancada. Dentro do quarto, tudo era cinza. As paredes pareciam queimadas. No centro, uma cadeira de balanço que se movia sozinha, mesmo sem vento. Havia algo nela. Uma figura encurvada de cabelos longos e pele seca como pergaminho. Não havia olhos no rosto. Apenas 2 buracos escuros. Ela virou lentamente para ele. Luciano tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou correr, mas os pés estavam colados ao chão. A mulher se levantou, seus ossos estalando como madeira velha. Você viu demais. Ela sussurrou. Sua voz saindo de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. No instante seguinte, tudo escureceu. Na manhã seguinte, o gerente encontrou o quarto 312 trancado por dentro. Ao arrombar a porta, não havia sinal de Luciano. Apenas sua câmera repousando no travesseiro. A última foto registrada mostrava o quarto 313 aberto e a figura de costas, observando algo ao fundo. Um espelho. Refletido nele, estava Luciano, com os olhos arrancados. O quarto 1313 nunca mais foi visto. A parede voltou ao normal. E quem ousa fotografá-la hoje só capta imagens embaçadas, distorcidas, como se algo quisesse permanecer oculto. Dizem que em certas madrugadas, se alguém se hospedar no 312 e tirar uma foto da parede ao lado, exatamente às 3 da manhã, poderá ver a porta surgindo por apenas alguns segundos, e se olhar com atenção, verá um rosto espreitando pela fechadura. O problema é que ele também verá você. E depois disso, você nunca mais será o mesmo.